Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Boa noite aos amigos aqui presentes em nossa casa, aos nossos amigos internautas e irmãos no ideal espírita. Que Jesus nos ampare e nos envolva no seu amor. Para darmos início ao nosso evangelho desta noite, vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Nós e César. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 17. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará, sempre de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erros nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, conscientes de que a desintenção ou revolta não nos resolve os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueças de que a melhor posição é do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos, nossos irmãos que aqui se encontram nesta casa, igualmente nossos irmãos que se encontram em seus lares. Vamos recordar Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Querido irmão, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez. Espíritos que somos ainda em débito com a lei, mas aqui estamos, Senhor, na condição de aprendizes, a buscar através do teu evangelho de paz, de amor e de esclarecimento às nossas almas sedentas de paz. Que nos envolva no seu amor. Que ampare a nossa irmã que falará da sua mensagem maior de amor. Obrigado à equipe espiritual que mais uma vez aqui conosco está nos amparando. Obrigado, Senhor, que assim seja. Hoje, com o Evangelho, então, do capítulo
11º, amar o próximo como a si mesmo, item 5 a 6, dar a César o que é de César, com a nossa irmã Sueli. Sueli Biasi, ela é membro do Conselho Fiscal, responsável pelo setor de comunicação, responsável pela biblioteca do GEMPAS, evangelizadora, expositora do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva na sua paz, nos abençoando e iluminando para que nós recordemos mais uma de suas lições deixada por Jesus há tempo para nós. Dai a César o que é de César está inserido no capítulo 11, que se intitula Amar ao próximo como a si mesmo, que constitui um dever cuja execução não aceita que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo, ou seja, vai fazer pelos outros o que quereria que fizessem a ele. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Joana de Ângeles, no livro sobre a proteção de Deus, na mensagem O Amor, ela diz que somente quando se ama é que se alcança o farol da existência. Somente quando se ama é quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha. Alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança rumo ao divino amor. Assim sendo, o amor é a expansão do divino psiquismo e sem ele nada existe. Em outra obra, Entrega-te a Deus, a mesma Joana, ela fala que o amor ilumina a sombra da ignorância com o conhecimento, fomenta o progresso pelo trabalho, amplia os horizontes da percepção mediante o exercício contínuo da meditação. Então, para começar o Evangelho, nós vamos só um instantinho que eu já acho. Eu não marquei. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam entre si enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhes: Mestre, sabemos que tu os verás e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? Dize-nos, é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Antes de continuarmos, nós vamos dar alguns conceitos. Por exemplo, os fariseus eram um povo orgulhoso que tinha, por religião, mais um meio de chegar ao seu fim. Eles não tinham aquela fé sincera. Então, era só um meio. E era um povo assim, muito culto no exterior, mas não tinha a fé. E eles exerciam grande influência sobre o povo e tinham ânsia de poder. Os herodianos, eles eram de uma seita, de um partido mencionado no Novo Testamento como tendo por 2 vezes se manifestado em oposição a Jesus. Primeiro na Galileia e depois em Jerusalém. Em todas essas ocasiões, os herodianos são citados juntamente com os fariseus. E os publicanos, que eram assim chamados da antiga Roma, como cavalheiros arredentários das taxas públicas.
incumbidos, né, que eram da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesmo, quer em outras partes do império. Então, Jesus, ele conhecia aquele povo, ele sabia da malícia, porque ele tinha a percepção. Ele era um ser iluminado, um ser que conseguia perceber o que se passava na mente das pessoas. Então, as pessoas poderiam falar uma coisa e pensar outra, ele perfeitamente sabia distinguir. E ele sabia daquela que eles estavam programando, né? Então, ele disse que eles eram hipócritas, porque me tentais, por isso que ele chamou eles de hipócritas, né? Apresentar-me uma das moedas que se dão em pagamento ao tributo. E, tendo eles apresentado um denário, e Jesus perguntou, de quem são essa imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Está em São Mateus 22, 15 a 22, e São Marcos 12, 13 a 17. Então, o Cristo, ele teve numerosas dificuldades quando ele esteve conosco aqui na Terra no desempenho da sua santificante missão. Ele teve que enfrentar os mandatários da época, os detentores dos poderes político e religioso. Então, Jesus, ele queria só demonstrar a contradição que existia nas instituições humanas, que tudo faziam das coisas dos homens, tendo prioridade sobre as coisas de Deus. Então, a superioridade de Jesus lhe permitia perceber todo o íntimo das pessoas. E é lícito, que foi a pergunta que eles fizeram, é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam aqueles que faziam parte do poder, conforme a resposta de Jesus, eles iriam estimular contra ele a autoridade romana. Ou os judeus dissidentes, que são aqueles que discordavam da maioria, divergiam das opiniões e se afastaram, separaram-se do grupo. Então, eles não queriam propriamente saber da resposta, conhecer a opinião de Jesus a respeito do pagamento dos tributos. Eles queriam mesmo, a verdadeira intenção deles era fazer com que Jesus se traísse, com as suas próprias palavras, né? E assim que eles tivessem ele falando alguma coisa e se traindo, eles levariam ele para a autoridade romana. Por isso que Jesus os chamou de hipócritas, porque me tentais. Mas Jesus lhes conhecia a malícia, contornou as dificuldades, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer de que cada um seja dado o que é lhe devido. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, nós vamos encontrar vários questionamentos a respeito da justiça. Nas questões 8, 7 e 3, Allan Kardec pergunta aos espíritos, o sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado das ideias adquiridas? Ou seja, nós nascemos ou nós adquirimos conforme estudamos, conforme nós fomos tendo conhecimento? E a resposta do espírito foi que está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. E fora de dúvida que o progresso moral desenvolve sentimento, quer dizer, ele vem conosco, mas conforme nós vamos desenvolvendo a nossa moral, conforme nós vamos melhorando intimamente, vai melhorando também esse sentimento de justiça. Mas foi Deus que pôs no coração do homem. E na 875, que ele pergunta como se pode definir a justiça, eles respondem que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E na ela dividida em um subitem,
nesse subitem que ele pergunta, mas o que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, quer dizer, são direitos que mudam. A lei de Deus, ela não muda, ela é imutável. A lei dos homens, ela muda. Com o progresso das luzes, ele diz, né? Vede se hoje as vossas leis, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se desafiguram monstruosos, pareciam justos e naturais na época. Então, esse sentimento de justiça, na nossa lei dos homens, ele vai mudando. Conforme nós vamos melhorando, ele vai mudando. Então, Jesus deu essa lição de justiça para eles, né? E a resposta de Jesus, ela foi direcionada para a questão formal do pagamento, ou seja, pagamento dos tributos foi meramente material. Agora, em nosso relacionamento habitual com César, que simboliza o governo público, não devemos nos esquecer do mundo de Deus e não de César, a fim de que nós não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Então, muitos se acreditam plenamente exonerados, plenamente abandonados de quaisquer obrigações com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia ele pagou um imposto. Então, ele fica o resto da vida exigindo a troca de serviços. Então, esperamos que o governo faça tudo. Na maioria de nós, é isso que nós pensamos. O governo faz tudo, é parte do governo, sem, ao menos, auxiliarmos. E nós devemos ter em mente que a lei que expressa as determinações do alto, ela conta com a nossa participação constante no bem. Se nos propomos a alcançar a vitória para o progresso real. Então, Deus, ele conta conosco para que nós possamos ser partícipes das melhoras e das administrações. Então, nós somos aqueles que nós pagamos impostos e nos achamos no direito de destruir, porque a gente paga, a gente destrói. Só que a gente fala que é do governo, e não é do governo, é nosso, nós pagamos. E na parte de nós destruirmos, nós vamos ter que pagar mais impostos para substituir, para recuperar aquele bem que nós destruímos. Então, nós não devemos esquecer que de Deus e não de César, que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Quem dá assistência é Deus. Ou seja, a parte material, ela é boa, mas para a nossa sobrevivência, enquanto nós estamos na carne. Mas a espiritual é que nos dá a assistência de Deus. Então, nós devemos atender às obrigações da nossa vida material. Nós devemos respeitar as leis, nós devemos honrar os compromissos assumidos sem descuidar de cumprir as leis de Deus, através do cultivo dos valores espirituais. Atender às obrigações que assumimos diante da sociedade, com a autoridade ou com os indivíduos em geral. Nós estamos vivenciando, nós estamos assumindo compromissos. Então, nós devemos atendê-los. Sermos bons pais, sermos pais dedicados, sermos bons irmãos, cidadãos responsáveis, cumprir as nossas obrigações para com o nosso próximo. Então, nós devemos dar a Deus o que é de Deus, ou seja, cumprir os preceitos divinos, amor, caridade, e dar a César o que é de César, né? Então, Jesus, ele compreendia essa necessidade das organizações humanas, ele exemplificou esse respeito, mas, acima de tudo, ele serviu no reino de Deus, de que era representante e portador neste mundo de experiências provisórias, dirigindo o seu evangelho de amor, não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Sabia Jesus
que as organizações religiosas existiam há muito tempo, porém urgia entregar aos filhos da terra a herança do céu. Integrar-nos na doutrina viva, no bem, na verdade, estabelecer caminhos, elevar corações, instituir a universalidade do reino de Deus e a sua justiça. Entendia que a sua obra era a de semeadura, germinação e crescimento, tempo e trabalho constante. Ele plantou, com um exemplo, o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando, acatando a César, cooperando no aperfeiçoamento das suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade, respeitável ao tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Então, ouçamos aquela voz interior que nós temos, que nos fala através da nossa consciência, porque as leis estão todas dentro de nós, e procuremos a execução de nossos deveres sem esperar que César nos visite com aquelas exigências que podem nos causar dor e sofrimentos. Em todos os lugares onde nós estivermos, nós vamos sempre encontrar, de acordo com os nossos merecimentos, a figura de César. Nós, quando integrados em nossas funções habituais, somos convidados a obrigações 1000 de cada dia. Nós temos as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas exigências, as nossas ilusões. Isso tudo obscurece a visão da alma encarnada. E, pouco a pouco, quase sempre, desce devagar ao abismo largo daquela tristeza, do desencanto. E quando não dispõe de recursos de fé, isso acontece com frequência. Então, o que acontece? Por que nós nos esquecemos de ter os minutos com Deus? Raras são as criaturas, ou raros de nós, nos lembramos de fazer uma oração nestes momentos, que nós estamos tristes, que tem dificuldade, que estamos, a maioria dizendo, não consigo fazer uma oração, meu Deus. Nós temos que nos atualizar, nos melhorar, fazer de uma... das tripas coração, vamos dizer assim, usando um termo mais corriqueiro, para conseguir fazer essa oração, porque é uma arma poderosa que nós temos. Ainda nós não damos conta, não nos demos conta disso. Então, nós não devemos esquecer que o poder humano, seja qual ele for, procede do Eterno Pai. E se é justo pagar os tributos que nos competem aqui, enquanto estamos na carne, ninguém está nos impedindo de procurar o Senhor, de fruir, de gozar, de desfrutar da sua bondade infinita. Então, devemos, meus amigos, iniciar a nossa autolibertação, concedendo alguns instantes ao Criador, cada dia distribuindo algo de nós mesmos em amor, em generosidade, em paz, em cooperação, em bom ânimo, em alegria. E vamos observar que esse espaço e tempo que nós temos ao Senhor, que nós demos ao Senhor em nossas vidas, eles vão crescer gradativamente, de pequenininho eles vão ficar enormes. E aí nós devemos entregar, meus amigos, a César a que ele pertence. Mas não devemos nos esquecer das nossas obrigações que nos ligam ao céu, porque assim nós adiantaremos para o alto, confiando os nossos melhores sentimentos ao culto da fraternidade, com trabalho espontâneo a benefício de nossos semelhantes em toda parte. Nós não podemos esquecer que em todas as circunstâncias, aquele que auxiliou os romanos e os judeus, atendendo ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ensinando, porém, que seu reino ainda não é deste mundo. Nenhum de nós permanecerá proibido de cultivar a verdadeira felicidade, que somente floresce e frutifica no santuário do nosso coração. A gente procura em muitos outros lugares, mas ela está dentro de nós, no nosso coração.
Então, consagremos a Deus os minutos da bondade e harmonia e devemos fazer em seu nome, em favor da comunidade dentro da qual nós evoluímos, na luta cotidiana que o Senhor, em sua generosidade imensurável, nos entregará na eternidade. Então, nós devemos cumprir o preceito ensinado por Jesus. Dai a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Devemos não só respeitar as leis humanas, cumprindo para com as nossas obrigações com a família, com as instituições, com a sociedade, como observar os preceitos divinos de amor e caridade que nos possibilitam o progresso moral e espiritual. Todos prestaremos contas à divina providência quanto aos apertos, quanto às dificuldades que nós passamos diante das autoridades humanas. Ou seja, todas aquelas agressões onde tiramos a liberdade de alguma pessoa ou de alguém, nós vamos ter que ressarcir. Portanto, meus amigos, exercitemos a compreensão, a bondade, a paciência, a tolerância, o otimismo, a fé, apagando incêndios da rebelião, da crítica, onde estivermos, estimulando em toda a parte a plantação de valores, de estabelecendo a harmonia e a prosperidade em torno de nós. Porque a partir do momento que nós fizermos isso, em torno de nós vai ficar uma áurea muito positiva. E nossos amigos vão sentir e vão transmitir, e vai virando uma bola de neve, vai crescendo, e todo mundo vai se amando, vai aprendendo. Mas enquanto nós não fizermos isso, nós estamos no aprendizado. Então, não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo-o de acusações e reprovações todos os dias. Então, doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. Que Jesus nos abençoe, que Ele ilumine os nossos corações e que possamos atender a todo esse parâmetro de vida que nós temos exercitado nessa encarnação. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, Sueli, pela tua explanação. Gostaria de lembrar que aos domingos também temos o Evangelho online e presencial às 9h da manhã. Gostaria de recordar também que temos o Momento Espírita pela Rádio Cultura FM 107,3 em 2 horários, às 6h da manhã e também à 1h da tarde, pela Rádio Cultura FM, Momento Espírita. E agradecemos a presença dos amigos aqui em nossa casa, nesta noite de paz, de amor. Agradecermos aos amigos também que estiveram conosco através da internet e agradecer à equipe técnica também nos auxiliando hoje. Hoje temos 3 nos auxiliando. Que bom, que maravilha. Agradecemos a eles. Vamos encerrar, então, elevando os nossos pensamentos ao amigo Jesus. Senhor, só nos resta agradecermos por esse momento ímpar das nossas vidas em que estamos, nesta encarnação, estudando a doutrina espírita, doutrina esta codificada por Allan Kardec, e que os seus ensinamentos da equipe espiritual, dos mensageiros de Jesus, que trouxe para nós todos esta luz
que ilumina os nossos caminhos, para que avancemos sempre um pouco mais. Agradecermos a equipe espiritual, irmãos incansáveis da tua seara, que estiveram e estão sempre conosco, nos auxiliando. E a Jesus, o irmão querido, que nos ama incondicionalmente e que está sempre nos amparando, transmitindo as melhores vibrações de paz. Obrigado, Senhor, que assim seja. E obrigado a todos, muita paz.